Bom, esse é um dos temas que eu vou começar a falar. Eu comecei a escrever esse tema ontem. Já estava com ele comecei a escrever ele, né? Mas eu estava num podcast, o Lean, né? Gravei, daqui a pouco ele vai estar no ar aí. Aí por isso que eu não fiz, ó. Eu tinha a ideia de chegar em casa e gravar, mas já era 15 para 10 quando eu saí de lá, então não dava. Essa noite eu estava, tanto eu quanto a Carita, eu fui dormir, a Vivo caiu, né? Caiu tudo, eu estava estudando e tal. A Vivo caiu totalmente. Aí eu falei, quer saber? Vou dormir. Vou aproveitar e descansar, né? Desligar e tal. Aí eu despertei um pouco tempo depois, assim, meio que em catalepsia projetiva, né? Mas estranho. Abri os olhos assim, meio escuro, né? Vendo. Aí eu vi um choro aqui fora, alguém chorando. Parecia alguém conhecido. Na hora eu pensei como se fosse um irmão meu, sabe? Até mandei, eu sabia que não eram eles, tá? Mas na dúvida você manda mensagem perguntando se está tudo bem, né? Só que é interessante. A Carita também ouviu alguém chorando aqui. Ela viu aqui fora, né? Ela falou primeiro para mim do que eu falei para ela. Eu estava lá, né? Aí disso eu fiquei com uma sensação muito ruim, assim, depois que eu voltei para o corpo. Uma sensação estranha. O que eu sabia que era um espírito tão mal, era um processo meio que. Porque às vezes você vai fazer alguns amparos, você entra na energia do espírito, né? Eu não cheguei a fazer amparo, só ouvi, né? Mas por que eu estou falando isso? Que existem várias formas, do assédio te pegar. E é importante a gente saber qual é a frequência que esses caras estão. É um negócio muito estranho. É uma sensação que você só sabe quando você acorda, e você acorda com uma sensação estranha, ruim às vezes, um buraco, às vezes uma sensação nostálgica estranha, assim. Bom, essa aí é característica da energia do assédio, tá? Ou da presença de um ser que não está bem, né? Está bem. E ele está transmitindo essa sensação para você. É meio que um buraco, assim, você não tem... Essa é a mais simples explicação sobre o que é a sensação do assédio. Às vezes as pessoas, elas romantizam essa coisa, às vezes falam, meu irmãozinho, porque... Cara, é um negócio muito ruim, é um peso, assim, é um negócio barril. E a gente precisa falar dele desse jeito, porque se eu não fizer isso, eu vou também criar esse romantismo, e você, não, é só... Não. É preciso ficar ligado na sensação de que é um espírito que não está bem perto, entendeu? E às vezes você pensa que é você, e às vezes já estaria tanto tempo com essa sensação que você já nem sabe mais se não é você, se ele se afastar, se vai mudar, se aprender a conviver com isso, tá? Então, esse tipo de assunto, ele é importante porque ele dá um norte sobre porque você não sabe como é que eu sei se eu estou sendo assediado ou não. Ou eu não sei do espírito. Essa sensação, ela é uma sensação que você tem que ligar o alarme. Existem duas coisas que podem acontecer com essa sensação. Ou você sozinho entra nela, o que é pior ainda. Se você entrar nessa sensação sozinho, ou você não sabe quanto tempo você está nela, é ruim porque você não depende de espírito para lhe perturbar. Você entra num umbral sozinho. Sentir-se mal não é espírito. Não necessariamente. É a sua conexão com a frequência ruim. Então você está numa frequência de umbral. Só aí já liga um alarme. O problema é que esta frequência, para quem estuda espiritualidade, para quem se dedica, é quase batata, que vai ter um serzinho ali do lado enchendo o saco, ele vai aproveitar, tá? Eles não vão deixar passar, tá? Aí eu vou falar aqui de como que esses seres que estão sempre por perto, ou que vêm buscar ajuda, ou que não, ou que perturbam, porque o cara que vem buscar ajuda pode ser um assediador, ele não tem intenção de perturbar, mas ele encosta e vocês... Exemplo, quando eu fui agora há 3 anos atrás, mais ou menos, para os Estados Unidos fazer o curso no Monroe, um espírito encostou em mim, quando eu estava andando em Clearwater, perto de Tampa. Eu fui passear, distraído,
Pô, eu tava nos Estados Unidos, andando de carro, fazendo um curso num lugar lá, depois, pô, a sensação era muito boa. Então, liberta, assim, andando na praia, sozinho, em paz, coração em paz, coisa que... Então, cara, eu passei perto de um pier, quando eu voltei, uma sensação não estava mais. Só que eu não percebia, é porque demorou um pouco para perceber. Quando eu sentei no carro para voltar, já estava de noite. Eu falei, caraca, velho, o que é isso? Por que ficou assim de repente? Tava tão bem, velho. Buracou aqui. Aí eu tentei perceber alguma coisa, percebi claramente um espírito sentado no banco de trás do carro, uma sensação perfeita. Não conseguia ver. Sabe quando você sabe que tem alguém te olhando? Tava ali. E esse cara, ele me viu passar, talvez esse estado de meio diferente, mexe energia e tal, foi atrás. E eu não sabia o que fazer para tirar o cara, velho. Eu achei que estava sendo assediado. E de certa forma estava, porque um cara que não te conhece, que você passa no lugar, cola na sua aura, você começa a se sentir mal. Peguei, pois é, encosto gringo, que é encosto americano. Né? Bom que o bônus hora é em dólar. Lá vai eu de volta pro apartamentozinho que eu estava, que era no Airbnb, que tinha alugado. Estava lá. Deitei, velho. Tudo que você pensar de prece, de chamar mentor, de meditar, nada fazia passar a sensação estranha que tava ali. Eu, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa, velho. Que buraco da porra, tava tão... Como é que eu entrei nesse buraco? Um negócio horrível. Tudo desanima, negócio sem vontade de mais nada. Eu falei, velho, eu não sou bipolar para ter essa mudança tão radical. Me conheço, sei que tem alguma coisa aqui. E eu sentia que... Cara, sabe quando foi que ele saiu? Só para você ter... Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Na hora, eu decidi sozinho, não foi mentor que falou, não. Ele mentor esperou eu entender. Eles fazem isso. Porque imaginou que eu já tinha capacidade de fazer aquilo. 3 horas da manhã. Eu falei, será que esse cara tá precisando de ajuda? Botei a mão, levantei minha mão assim, deitado na cama, sem conseguir dormir. Deixa eu botar outra câmera aqui, vai ser. Se esse ser está precisando de ajuda, que minha energia possa ajudá-lo, que seu coração sinta. Eu falei uma coisa boba assim. 5 minutos. 5 minutos eu voltei a uma paz superior que eu estava. Porque era madrugada, a energia já estava. Cara, parece que da turbulência, parece que o mar que estava ali dentro, suja, a água. Lá embaixo de novo, a energia. Puxa vida, o cara só precisava de ajuda, velho. Por que eu tô falando isso? Porque existe assédio. Essa noite o cara tava chorando aqui. Eu ouvi, eu tava lúcido, velho. E eu fiquei bastante tempo em catalepsia projetiva. Não consegui sair do corpo. Nossa, Saulo, você é estudioso? Sou estudioso e tô falando a verdade. Acho que tem um bocado assim também por aí. Aqui não fala, vai contar a experiência maravilhosa. Eu não sei o quê, fui ver um... Muita gente tá entrando em catalepsia às vezes, que dorme. Fiquei preso, não saí de jeito nenhum. Nossa, Saulo, você fez técnica, fiz e não sei. É a verdade, é a pura verdade. Vamos lá. Esses caras, agora, as artimanhas dos caras. Eu falei uma ação aleatória aqui que pode acontecer, tá? Então nem tudo é perseguição, perceba que eu comecei com isso, nem tudo é seu, e mesmo que seja, né? Esses caras, eles vão pegar você principalmente, já falei, pelos sonhos ou pelas pendências que vão pegar você. Nem sempre você vai lembrar dos sonhos. Eu sou atormentado, odeio a projeção astral nesse aspecto. Porque eu aprendi a ficar acordado, mais ou menos, não muito, estava acordado, mas não saía. E eu não esqueço os meus sonhos. E eu sou atormentado por mim mesmo, e por isso, por exemplo, qualquer pendência é utilizada. Se tiver a pendência da medicina, até agora já estou voltando. Essa madrugada eu estava na pendência preso, não sei em que momento, lá, trocando as lâmpadas da minha faculdade. Ó, que loucura.
Ó, que sonho maluco. Por isso que eu gosto dessas coisas sinceras, assim, né? O pé de boi da vida de uma pessoa normal, né? Eu não vi nenhum. Eu fui à faculdade com uma chave de fenda e com, né, umas coisinhas, comecei a trocar as lâmpadas de todas as minhas faculdades, da faculdade inteira, que estava achando que ela estava sem luz. Ó. Vê que interessante a conexão, né? E eu trocando todas as lâmpadas. Eu tocava, testava, a outra estava meio apagada, eu botava uma nova. Vê que loucura da porra. Isso foi meu sonho dessa noite. Aí passava o Rodrigo Varotti, o diretor, falava: o que é isso, Saulo? Tá fazendo o que aí? Eu, essas luzes estão ruins, estou dando uma melhorada aqui para a gente poder estudar. Vê que loucura, parece que eu estava limpando o ambiente, né? Estranho, né? Mas voltando aqui. Primeira coisa, capturam pendências, tá? Acordar e dormindo. Dormindo é pior. Sempre vai ser pior dormindo. Porque você não lembra, ou quando lembra, fica mal, e não lembrando, fica mal também. Você não sabe. E é muito forte. O sonho, ele mexe no inconsciente, né? Então, ele pega até a projeção astral. Gera culpa e peso, sempre. Então, você tem que estar sempre ligado com as situações. Às vezes, você pega uma pendência, e elas existem, elas vão existir, velho, não tem o que fazer. Você vai, sei lá, vai morrer alguém, vai embora um cachorrinho, você vai mudar um ciclo, seja de relação, seja de trabalho, seja de local que você mora, vai para outro. Os ciclos vão, o grupo de amigos, a idade, alguma coisa vai acontecer com você. Você vai se aposentar, ou você não sei o quê, ou vai ter problema financeiro. Você vai ser apertado, pai, velho. A vida não tem jeito, ela é assim, é. O problema é que essas sensações, a gente sente elas, nós somos seres humanos, nós baixamos a frequência quando a gente sente essas sensações. E a gente vai para um umbral quando isso acontece. E aí o que acontece? Eles aproveitam e aumentam as dores, para você é um fracasso mesmo. Essas frases, pode ser você? Pode, mas se você estiver pensando isso, mesmo que você pense só pode ser eu, pode ter certeza que é o pensamento perfeito do espírito. Ou o obsessor está com você, ou você é o próprio obsessor. Então mude. Tudo é culpa sua, você não presta para nada. Ou outras coisas, induzindo problema, martírio, tá? Autossabotagem, autocrítica excessiva. A pessoa, ela tá tão mal, as coisas estão dando tão erradas, que ela começa a ficar no pessimismo de achar que sempre as coisas vão estar erradas. Se você não está se auto-obsediando, se auto-sabotando, isso é coisa de obsessor. Tá? Manipulação de memórias e sensação. Fazem lembrar de momentos específicos para causar sofrimento. O tempo todo isso vai acontecer, tá? Uso memória emocional. Talha, cara, detalhe. Nós somos humanos. Então você sente ciúme, você tem insegurança, você tem traumas de relações que você passou, certo? Então, o que vai acontecer com você nesse meio? Você vai sentir essas coisas. Ah, Saulo, mas isso é humano. Não... Mas aí é que tá. Nós, como estudiosos de espiritualidade, não tem muito o que fazer, velho. Eles vão usar isso. Cara, isso eu tô falando para você porque eu vejo o lúcido fora do corpo. Quando não entra lucidez, aí, por exemplo, essa noite eu estava em catalepsia vendo um cara chorando aqui fora, um exemplo, mas eu ouço direto detalhes, tentativas, em pequenas sensações assim, bobas, o tempo todo. Então eles vão fazer isso o tempo inteiro com a intenção de fazer. O que você tem que fazer? Não tem como não, sei lá, você não se joga tanto. Os mentores, por outro lado, sempre vão estar movimentando, fazendo com que você se sinta melhor. Mas não é tão simples assim. Não adianta falar isso para você. Mas você tem que parar um pouquinho. Você precisa fazer assim como eu vou falar, tá? Pensamento ruim tá pegando você, tá estranho, tá meio conturbado, as coisas não estão legais. Você precisa parar. Só tem um jeito de você sair da frequência do assediador ou do umbral. Desacelerar o aspecto energético. Você precisa parar. A agitação está aqui, perturbando. Quando você para, ela passa na frente. Ela não está encaixada em você. Você continua ouvindo um barulho, uma coisa estranha, porque você não saiu totalmente da frequência. Você desincronizou um pouco só. A frequência está ali na sua frente, está bem perto dela. Você mudou um pouquinho a frequência. Aí você bota um fonezinho, uma musiquinha calma.
uma precezinha em silêncio, humilde, fala com os amigos, fala com Deus, olha, eu estou em aprendizado, sei que esse local que eu estou aqui, a gente não tem nem muita oportunidade de errar, mas vamos errar e vamos ter que assumir as coisas, não ter oportunidade pelo fato de que errou, caiu na frequência. Caiu na frequência, é assediado. Então, são seres em perturbação, cara. São seres malucos. Eles não têm o que fazer, a não ser perturbar. A não ser. E tem cara que eu já falei disso sobre assediadores inteligentes, assediadores, que eles só existem para perturbar. Eles têm como fundamento este tipo de ação. Eles têm um grupo deles gigantesco lá, onde eles contam, falam o que foi que aconteceu, treinam. Então, a gente está falando de uma coisa mais pesada do que esse obsediador porta de casa. Assim. Tem o pequenininho também que enche o saco, era o caso da minha mãe. Mas eles também seguem regras bem pesadas, tá? Eles sentem prazer quando conseguem te derrubar. Isso é uma coisa engraçada. Adoram ver o nosso sofrimento. Sabe qual é o maior prazer do obsessor? Se ele pudesse, era você saber que é ele que está fazendo aquilo. Depois. Por isso que uma das coisas mais que muitas vezes eles tentam, uma das tentativas, o ápice do processo do assédio é levar você para o lado de lá. Através de uma coisa que faria você ficar no umbral, provavelmente. Atentar contra a sua própria vida. Né? Então, por quê? Ele está perturbando você e você não percebe. Então, ele não consegue ter... São egóicos, como qualquer outro ser. Eles querem dizer, mostrar às vezes que são eles. Você está assim? Por que eu fiz isso? Eles falaram já na cara assim para mim. Várias vezes. Com determinado prazer. Várias vezes. Dessa vez você percebeu. Ele se rindo, sarcasticamente feliz. É muito engraçado. É muita onda, muita loucura. Porque se você desencarna da forma como ele pensa que é legal, ele finalmente vai conseguir fazer com você de frente a frente, você vendo o que está acontecendo. E você sofrendo diretamente o terror disso. E eu já vi, tá? Passei por algumas experiências em que eu vi como é que... Então, tem que estar sempre ligado. Tem um livro, eu não me lembro, acho que é um livro de espírita. Qual é o nome do livro? Eu vou lembrar já. Que tem uma parte que é assim, eu acho que é de Emmanuel, que ele fala, a menor alteração na sua parte interna está sempre um espaçozinho para um espírito usar o suicídio como porta de acesso. Ele fala lá, nessa parte, Ideal Espírita, o nome do livro. São livros de mensagens, porque agora fala para o Chico Xavier, tá? Ele fala sobre isso. Então, adoram ver seu sofrimento, tá? Ataques específicos que são feitos são vários tipos, influências alimentares. Quando você não está bem, isso é uma questão orgânica também. Seu corpo faz isso. Seu corpo altera. Então, quando você não está bem, você ou perde o apetite, é normal, ou normalmente aumenta, é o que é o mais comum. Isso é uma tentativa de você liberar serotonina, onde é feito no intestino 90%, 95% da serotonina, a sensação de bem-estar que você vai ter, tá? Então você começa a buscar inconscientemente um bem-estar através da comida. O problema é que os espíritos não só fazem isso para você, a comida tem um efeito rebote, tem um efeito da própria reação, você come na hora, sente prazer, e depois você vai ter que comer de novo, porque aquilo preenche por um determinado momento, depois vem um processo, a serotonina tem um espaço e tempo, tem um processo em que você se sente mal, porque sabe que isso não faz bem para o seu corpo, que vai engordar, ou que aquilo não deveria ter sido feito assim, e fora que o espírito ele aproveita dessa sensação para fazer você entrar em mais culpa através desse processo. Então, assim, a indução ao comer, quase eu vejo muito pouca gente falando do assédio em cima de comida. Pouca gente mesmo. Tá? Baixar a autoestima através do seu corpo. Aproveita os seus momentos de ansiedade, porque aquilo é uma sensação que vai acontecer, tá? E estímulos a gastos desnecessários. Você merece, compra isso aí, não sei o quê. Você sabe que não pode comprar.
sabe que aquilo vai fazer falta, pode me fazer, sabe que precisa guardar por um motivo, às vezes, sei lá, mas não consegue. O impulso é seu, tá? Super impulsionado por um espírito, porque é uma abertura que você tem. Criar problemas financeiros, porque tem coisa que gera mais estresse do que problema financeiro? Até pode ter, mas é uma das mais incríveis. Você começa, não dorme direito, você não pensa direito, isso é ótimo, os caras querem que você faça. Então, essa ansiedade, é uma sensação de você sentir aquele espaço de tempo, tem um pouquinho da questão física orgânica, dopamina, sensação de bem-estar, serotonina e depois o buraco, que não tem saída. Tá? Fica vulnerável ao processo obsessivo, porque você vai cair. Por que eu fiz aquilo? Que desgrama foi que eu gastei aquilo? Véio? Comprei uma skin do Fortnite, não precisava comprar aquela bosta, gastei 100 e pouco reais. Exemplo, e você comprou uma skin que, na verdade, a gente sabe que é só uma questão de aparência, você vai lá e compra. Mas, tá, destruição. O Humberto tá rindo, né? Tô mentindo, velho. Tô mentindo, motherfucker. Comprei o negócio do... Né? Os caras ganham dinheiro com aparência, né? Skin. Aí você quer desfilar colorido no jogo, né? Vou dar tiro agora com minha arma que sai luz azul. Anota isso, tá? Vou até usar aqui, mas nunca mais usei. Destruição. O cabelo tá meio bagunçado aqui, não liga não. Destruição de relacionamentos. Não esquece isso, tá? Sempre falei. Não conheço um ser que entrou na espiritualidade que não teve sérios problemas de relação. 90% ou mais se separaram. Eu não conheço ninguém, quase ninguém. Me apresente um ou outro, Rodrigo. Mesmo assim, é porque quem está longe, a gente não conhece. Mesmo assim, parecem bem. Barril, velho. Ele não faz só quem está na espiritualidade é pior, tá? Porque o assédio é maior por causa da cobrança. Carro-chefe. Todos os locais que você for ver, todos os podcasts, todos que se envolveram com espiritualidade, todos, eu estou falando, todos estão com problema na relação, estão com problema interno. Todos os caras que se envolveram com espiritualidade, todos. Carro-chefe, mexe no ego, mexe na estrutura, mexe na insegurança, a exposição, mexe na... Pessoas começam a se aproximar, começam a se achar importante, cai assim, ó. Por que assédio? Carro-chefe. Primeiro ponto. Maior problema este e o ego, a vaidade, a fascinação. De término de canal de YouTube, término de casa espírita, divisão de casa espírita, relação e ego. Facinho. Usado assim, brincando. Então, assim, implanta desconfianças com ou sem fundamento. Espírito é o maior X9 que existe. Eles não só inventam, como entregam. Entregam para você, entregam para o vizinho, berram do lado da cama, erram, são extremamente falhos como nós somos. Mas cobram como ninguém, como nós também fazemos. Aliás, eu costumo falar isso, tá? Quem cobra demais, qualquer coisa, está devendo. Em algum lugar. Não no mesmo ponto. Quem cobra alguma coisa que é muito moralista, tem um ponto falha em algum lugar. Está mancando em algum ponto. Normalmente elas encaixam. Isso é uma coisa, é um Lego espiritual. Encaixa, faz. Eles sussurram assim no seu ouvido, vai lá, olha lá, essa você tá mentindo, olha lá, não sei o que, ó. E ficam repetindo, olha lá o WhatsApp, lá, olha não sei o que, lá, olha. E repete, às vezes com fundamento de verdadeiro, às vezes com fundamento de perturbação. Então, por que eu estou falando isso? Porque eles sabem que os seres humanos se envolvem mal. Não está te dando valor, não sei o que lá, não sei o que, a pessoa falou aquilo ali com essa intenção, vai lá, não sei o que, isso aqui, você merece coisa melhor. A mistura de assédio na área de relacionamento com o ego, o principal ponto.
Segundo ponto, ego. Quantas vezes você não acorda? Quantas vezes você não acorda? Quantas vezes você não acorda com um sonho de traição? É seu, mas é umbral, entendeu? É uma abertura que você tem, mas é uma abertura que você tem com conexão ao umbral, com alta possibilidade de intervenção de assediador. Então, assim, ego, fanatismo e perda total de direção. Muita gente... Eu queria perguntar para vocês aqui, incluindo vocês também, tá? É porque quando o cara tem, ele não veio. Você já percebeu, conhece alguém do meio espiritualista geral, aqui, né, que meio que se perdeu no ego? Começou a se achar um ser evoluído, um ser encarnado não sei o quê, era uma pessoa simples, daqui a pouco estava lá falando sobre iluminação para não sei o quê, para não sei o que lá, para não sei o quê, você... Não, porque meus guias, meus mentores vieram de algum lugar e falaram para mim que não sei o quê. Isso aqui, velho, ó, é o segundo ponto. Isso aqui, casa espírita, o palestrante, os caras que falam lá, assim, ó, é negocinho assim, patanha. Ele começa a falar muito de si mesmo, começa a dar exemplo, não, porque não sei o quê, o mentor falou, né, começa a falar... Já não consegue mais, é porque eu uso o processo moral, eu uso a própria coisa como escudo, então você não consegue nem se aproximar. Começa a ter comunicação. Nós tivemos hoje, nem questionamento tem, fiz um vídeo recente sobre isso. Ele chega lá na palestra, recentemente estamos tendo comunicação de está cheirando. Pode até ser, né? Mas aí você pergunta como diretor especial, você deu uma questionada na mensagem, eu vou questionar? Eu vou questionar os médiuns? Tem que saber que nós temos que ter um limite, se questão de questionamento faz mal, cientifismo demais faz mal. Aí você fica, eita pô, por que eu falei isso? Desculpa, não está mais aqui quem falou, você sabe. Muito cuidado com a questão do ego, cara. Muito. Todo mundo cuidado com isso. Em vários pontos, tá? A gente tem que estar sempre com bastante observação sobre isso, porque não dá para voltar mais, assim. Aí a pergunta, se alguém chamar a sua atenção, você para pensar, pô, será? Né? Você dá uma freada, uma observada, muito importante, tá? Porque às vezes a coisa vem meio que de fora, assim, alguém que disse para você não percebe, né? O senso é meio... Isso aqui é o segundo ponto de pé. Isso aqui começa em casa, pega você em casa. E eu não estou falando só de coisa grande, não. Começa pequenininho, velho. Os caras, um monte de cara aí que se acha o informador, o detentor da informação. Usa normalmente numa necessidade, sempre faz um grupinho, um lugar, e quando vai lá, eleva a sua própria personalidade e tal, mostra sabendo muito, né? Cuidado com isso, gente. Todo mundo, ninguém sabe muito aqui, não. Até eu acho que ataque à autoestima, comportamentos destrutivos. Você já tá velho, já. Olha, nem bonito tá mais. Olha as rugas que você tem aí. São pensamentos seus. Com alta possibilidade de... velho. Uma coisa é você falar realmente, brincar e tá bem e tal, no bom humor. Tá sem dinheiro. Quem é que vai te querer? Olha essa direção. Não pode nem fazer um procedimento se você quiser fazer. Você reclama tanto dos botox aí, das aplicações. Ninguém vai querer você. Isso aqui também, viu? Isso aqui é o contrário. Você tem o ego e tem a diminuição do processo. Aqui é o contrário. Então você vai ter progressão de ataque, críticas sutis sobre sua aparência, tá? Comparações destrutivas, baixa autoestima, coisas que começam a dar errado e você e você vai perdendo a esperança porque não tinha condição de fazer, não tem, deixa para depois.
aí você vai perdendo, e é uma sensação muito difícil, a indução à perda total, velho, desespero. Cara, isso não é brincadeira, tá? Eles são especialistas em encontrar insegurança e amplificar 1000 vezes. Então, você tem que estar fazendo trabalho o tempo todo com você. Cara, é um trabalho incessante. Incessante. Repito, 2 pontos. Pode não ter espírito, mas é uma sensação de umbral. Você sozinho consegue ir para umbral. Umbral não é um lugar para onde você vai. Umbral é um lugar onde você está, onde você frequenta. Aqui ou lá. É um estado interno. E aqui onde nós estamos, o corpo protege visualmente dos locais onde você vai meio que circular. Mas você está lá. Então, ao desencanar, as pessoas não vão para o umbral. Entre 10% e 15% das pessoas desencarnam, passam uma certa temporada nas regiões inferiores, porque estava nessa região aqui ainda, enquanto encarnado. Tá? A estratégia sempre é essa. Eu estou falando, são detalhes, tá? O ciclo é: destrói sua autoestima, induz ao desespero extremo, leva a sensação, até que você vai. Tem gente que começa a pensar que acha que quer morrer, não quer se matar, mas começa a solicitar a Deus. Eu entendo, isso é compreensível sobre a ótica do sofrimento, tá? Mas ainda que seja compreensível sobre respeitável sobre a ótica do sofrimento, dependendo visualmente dos tipos de sofrimento existentes, são muitos. Alguns casos são muito arriscados, tá? Por isso que tem que tomar cuidado com essas solicitações. Aí você vai pedindo, você está sofrendo tanto que a certa forma é uma sensação de umbral, porque depende muito da região onde você está na hora que você faz essa solicitação. É engraçado pensar que não tem regalia, né? Que apesar de existir misericórdia, bondade, os mentores, os mestres, né, Deus, alguma energia muito incrível que está aqui sobre a gente, as leis são para todos. As leis pegam Jesus Cristo, tivesse encarnado aqui, se ele entrar na frequência, é que ele não faz, né? Ele aprendeu. Então, sinais de alerta imediato que a gente tem que estar sempre ligado. Sensações estranhas, tem tons que parecem que não são nem seus, de repente alguma coisa acontece extrema, o coração muda, uma sensação estranha se já liga. Mudanças bruscas de humor, se liga, estranho, por que mudou de humor do nada? Tá na TPM. As pessoas que tomam medicações, que têm alterações, que têm de comportamento por vários motivos, as mulheres no momento de TPM têm que ficar em observação. Tá? Ninguém tem culpa, é um estado natural. O homem que tem esses picos de nervosismo, de questões de testosterona, de agitação, tal, sempre ligado. Porque por mais que seja uma atitude fisiológica, ela te leva para o umbral. Ela te leva a frequência acessível ao umbral. Então, por mais que você... sempre tem que pensar, porque será que vale a pena? Às vezes é impossível controlar, mas aí se paga o preço. É a lei, não importa qual seja, tá? Tem várias coisas que eu tento usar, né? Vários pontos que os caras tentam fazer para... o principal é observar quais são, por exemplo, sei lá, vícios. Você sabia que tem vícios que eles não necessariamente levam para um umbral, porque você consegue fumar um cigarro em paz. Mas se você faz isso com assiduidade, é impossível você ir fumar um cigarro e não encostar um espírito em você na hora. Qual é a probabilidade disso acontecer? De não ter espírito? Zero. Você está fumando uma carteira por dia, é negativo até. A probabilidade... Não tem como. Não tem. É meio que... É uma coisa que as pessoas sentem muita falta. Eu falei até esses dias no Link Podcast, acho que eu fui lá ontem, o efeito químico que acontece no nosso corpo, ele só acontece no nosso corpo. Só nele.
Você puxa o cigarro, ele passa, faz a troca gasosa, faz o processo todo, pela cada parte dos órgãos, passa neurotransmissor, ele libera a sensação, e você sai, aquilo faz uma alteração no cérebro e dá um determinado prazer. O espírito não consegue sentir isso. Nenhuma hipótese. Ele pode até sentir outras coisas, que pertencem ao corpo astral, mas esta sensação pertence ao corpo físico. E ele desencarnou viciado nessa sensação. Você gosta dela também. E ninguém está criticando. Minha mãe fumou a vida inteira. Só parava quando engravidava. Só parou quando engravidou. Os filhos, depois voltava. No dia que descobri que estava grávida, parava. No dia que tinha um parto, no outro dia estava fumando. Minha mãe, esse cara, que era o obsessor da minha mãe, é ele que fumava com a minha mãe. Era um dos caras que estava lá. E não tem como. O problema é assim, o que acontece neste caso em específico? Vê que interessante. Existe um processo de assimilação. Olha que coisa interessante. Ir para o umbral é a caracterização da desarmonia. Você não tá, uma pessoa que fuma não necessariamente vai para o umbral. Cigarro, né? Não se destrói, ela se destrói, mas ela tem uma reação de resposta que é característica a questões umbralinas. Exemplo. O dano que ela dá ao sistema astral dela também, ao DNA, que vai ser levado na posterior, vai precisar de um tratamento posterior e vai levar para a próxima vida. As consequências de conexões com os seres, cada ser que a gente vive junto, você cria conexão. Os seres que você namorou, as pessoas que você viveu junto, as pessoas que já foi casado, cada uma dessas são para sempre parte do seu esquema de resposta proporcional. Se foi tudo bem, mais ou menos, se foi ruim, tem uma reação. Existe um processo de resposta que acontece aqui, durante ou acolá. Durante a convívio, não tem o que fazer. Esses espíritos que colados em você estão, seja você, porque é um assédio em múltiplo, né? Você começa, o cara chega. E vocês estão interligados. Você não, a probabilidade de uma próxima vida você estar perto de seres assim é enorme. Eles nascerem próximos. Muito próximo. Tá? Então é um processo de umbral porque ele cria uma conexão que formalizou uma próxima vida ou um acerto posterior com essa criatura. Não levou você para um umbral no desencarne, mas levou você a uma reconexão em outro lugar no umbral. Um reencarne, né? Eles vão acabar nascendo junto. Difícil. Lu Rodrigues, obrigado por dar assinatura para a turminha, tá? Peguei várias coisas legais aqui. O processo obsessivo, a questão de tempo eu já falei um pouco, né? O processo de um espírito colado na gente, o tempo que ele pode ficar com a gente é a vida toda, posterior. Por exemplo, André Luiz menciona que um exemplo, né? Ele menciona que é um tipo de contrato sem validade, só termina quando você finaliza uma reação. Normalmente é a conexão dos dois. Todo o processo obsessivo vai ter que entrar em casos de harmonia. Até isso acontecer. Não existe, exemplo, digamos que você está passando por um processo obsessivo, um cara desse colou na gente por algum motivo, nosso, às vezes, responsável, vício, a vida, qualquer hábitos, né? E aí, do nada, no meio da vida, ele sai. Ele se afasta. Este processo não termina, pode até terminar, mas a atividade disso não terminaria. Vai ter que existir, no mínimo, se ele for para o mundo espiritual depois daquilo, superior, foi ajudar, vocês vão ter que se encontrar no mundo espiritual. Verificar o tanto de dano que foi feito junto ao processo mentor, os guias, os planejadores, para ver se isso não tem uma possível resposta em conjunto. Então, não existe uma chance de só fugir. Você está interligado, o seu próprio mentor vai falar com você assim, pela clarividência, olha, você tem fios conectados a você em tantos seres. Você não está... É daí que começa, olha que interessante, o desvínculo começa aí. Você tem que alcançar minimamente a capacidade terrena de aprendizado, quer dizer, não errar mais tanto, não aguentar, e não ter nenhuma pendência pesada com ninguém. Você consegue isso? Não ter nada, não ter aprontado com ninguém. Não tem ninguém com raiva de você por aí, por coisas que você fez.
É difícil, porque a gente magoa muita gente no decorrer da vida. A gente não queria, mas é assim que é, brigas e coisas, tá todo difícil. Eu vou até perguntar aqui se tem alguém que, por curiosidade, né? Você não pode ter pendências, porque essas pendências viram fios que deixam você preso na encarnação. Você tem, não minta não, motherfucker, você, nessa vida, eu tô perguntando em outras, tá? Não dá para saber, nessa vida, já magoou alguém? Magoou, assim, de deixar a pessoa realmente magoada, chateada, de ter feito mal para ela. Você tem fios. Esses fios estão claros, expostos. Chega no mundo espiritual, você fala, rapaz, preciso reencarnar de novo. Tô afim, não. Né? Dependendo, rapaz, ó, bicho, você deu. Você aprontou aqui com essas pessoas aqui, ó. Matou 2, largou 2 na pobreza, passou por cima de 4. E tem 3 no umbral aqui que não gosta de você. Está claramente conectado a você aqui, esses fios aqui. Você tem que. Ó, você vai ter que retornar, não necessariamente só com essas pessoas, tá? Você vai ter que compensar, porque foi uma pendência ao planeta. Porque se o planeta te emprestou um corpo para você aprender, você podia ter. Se você deixar coisas boas, eles retornam coisas boas para você, você vai. Mas você vai já aprontando, você fica pendente. É como se fosse assim: você não veio aqui, desceu aqui, usou os recursos do ser que está aqui, sei lá, do ser. Você tem que voltar para reorganizar. E aí faz sentido isso. Para deixar kit. Você não pode bagunçar a casa. Né? Você entrou na casa dos outros, sujou, jogou no chão, bagunçou. Toma a vassoura aqui, volte lá, dá uma ajeitadinha, limpe agora para as outras pessoas usarem que estão lá. Então, às vezes, o cara que hoje faz caridade, ele está limpando as porcarias que aprontou por aí. Creia. Ah, não sei o que, eu sou bonzinho, será uma cebosa. Por você tá aí. Né? Eles podem ficar por décadas e atravessar várias encarnações. Minha mãe tem pendência com um camarada aí. Né? Eles podem o processo obsessivo pode levar alguém à morte? Infelizmente. Manuel Filomeno de Miranda, normalmente psicografado pelo Divaldo Franco, ele era, para mim, o maior especialista de desobsessão que eu já li. O desencarnado suga a vitalidade dos encarnados, podendo determinar nos hospedeiros doenças as mais azariadas, até mesmo a morte prematura. André Luiz confirma casos extremos onde incentiva pensamentos, inclusive, não é nem atentar diretamente, mas de destruindo a própria vida. Não se cuidam, se jogam. Como você não renova suas energias, você não consegue renovar. E nisso você vai danificando seus órgãos, por isso tem muita gente que morre mais cedo. A doença começa pelo pensamento, né? E o pensamento não está bom. Os nossos mentores não protegem a gente. Onde é que estão os mentores aí? Protegem, mas respeitam o processo de livre-arbítrio e os processos kármicos. Kardec fala, os bons espíritos não cessam de inspirar, de interceder, de oferecer proteção, mas não pode anular o processo kármico e o livre-arbítrio. André Luiz complementa, o espírito obsessor terá tanto poder sobre nós, quanto seja o poder que facultamos esse espírito de nos obsediar. Aí você para pensar, eu não estou dando poder a ninguém, acessei o Brasil aqui, o cara está comigo ali, estou só dando a esmagada no golfinho na parte de ar aqui. Eu tô fazendo mal para ninguém, não chamei desgrama nenhum, porque eu cheguei, monitor em paz, fui lá pro cantinho para ninguém me ver. Onde é que entra aí a lógica do assédio? Né? A lógica não é só você que faz isso, apesar de você estar escondido, a sua energia se altera, naturalmente você entra em frequência XYZ pelo nível de pensamentos aos quais você está. Se não tem nenhum espírito ali, você já está na frequência, existem frequências específicas pornográficas. O espírito encosta em você. Ali. Tem que fazer. Ele pode pular a obsessão de uma pessoa para outra? O obsessor que era da sua mãe pode tornar seu. Eu não acho que o obsessor da minha mãe é o meu. Acho que ele era específico lá na casa até, mas ele me conhece.
conhece bem, por sinal. A gente teve algum problema aí. Porque, né? Eu ia sair do corpo, via, né? Avisei minha mãe e tal. E perturbei várias vezes ele com minha mãe semi-incorporada, né? Então ele sabe muito bem que eu sou. Me apanhei! Eu fui um dos. Todo mundo apanhou, mas eu fui um dos poucos que sabiam que tinha uma coisa errada, que eu estava apanhando de encosto. Eu apanhei de encosto. Cansei de desviar de coisa que minha mãe jogava com ele semi-incorporado, havaiana de pau. Minha mãe era vassoura. A época hoje não pode mais, vai presa a mãe se é um troço desse. Mas não acho que tem algumas mães que ainda fazem. Né? Pela regra, hoje em dia, o negócio tá meio. Mas a gente apanhava, o negócio era fraco, não. Né? O cara vivia incorporado com a minha mãe, velho. E eu descobri minha mãe. O chinelo tinha. Ele perseguia você, velho. Não adiantava desviar. Minha mãe acertava, você corria e batia nas costas, que você saía do corpo. Prac! Então ele pode, pula. Manuel Filomeno de Miranda fala aqui: uma pessoa obsediada pode transmitir isso aos outros, criando tensão familiar. Mesmo que não foi, o cara estava com a minha mãe, a obsessão da minha mãe foi um processo obsessivo meu a vida toda. Já parou para pensar que seu obsessor mora com você? Você já parou para pensar que para você namorar, você tem que ter um acerto com o obsessor da pessoa? Não é para pensar que às vezes você vai fazer uma brincadeira com a sua namorada, com o seu namorado, e que tá rolando um grupal ali, que você não tá sozinho. Sério? Não é sempre, tá? Tem uma questão da energia do amor, da alcova blindada, como falava o Valdo, tal, mas o processo não é brincadeira, não. Muita gente não consegue se relacionar porque o encosto não deixa. Isso aqui, cara, isso aqui é... Na cabeça do cara, ele te conhece desde novo. Ele já te usa sexualmente. Eu vi vários assédios, eu vi assédios pesados sexuais. Certa vez, eu falo essas coisas, as pessoas ficam achando que são elas. Toda vez que eu falo esse relato, eu recebo uns e-mails da pessoa, eu acho que fui eu. Não sei quem foi. Eu fui num lugar, numa casa. A casa mais próxima que eu vi igual era uma casa que eu fui nos Estados Unidos quando eu estive lá. Igual aquela. Era uma casa de 2 andares. Eu subi uma escada assim, né? Eu dormi no quarto, exatamente o quarto, igual o quarto. Eu fiquei assustado aquele aí, eu até fiz um vídeo. Igualzinho, o quarto que eu vi. Um negócio louco, isso. Eu parecia às vezes que estava sonhando. Aí, eu subi no quarto, tinha uma moça dormindo. Eu não sei o que eu fui fazer ali, fui levado ali pelos mentores, né? Ele leva, é uma sensação, ele meio que controla você chega lá. Aí eu fiquei em pé, a cama dela estava perto assim uma cama de solteira, perto de uma janela, era uma coisa de vidro assim, que de cima a baixo assim, né? Uma cortina branca, ela deitada na cama e eu no quarto vendo a cena, né? Aí de repente minha visão, o mentor fez eu ver, como se fosse um drone assim, vendo na sua mente, você não tem controle sobre isso. Eu vi um cara vindo pelo mato, todo branco. Acho que por isso o cara pensa que às vezes tem uns reptilianos, bicho aí. O cara tinha pé e escama no corpo dele. Eu tinha visto aquilo. Ele deu um pulo, pulou no telhadinho que tinha do lado dessa coisa de vidro, essa coisa de madeira com vidro, né? Pulou em cima da cama dela, tá? Ele não me via. Eu tava no quarto. Pegou uma perna dela, assim, e puxou, derrubou ela no chão, na minha frente. Eu tava aqui em pé, assistindo a cena aqui. Eu tava tipo aqui e a cena acontecendo aqui. Vou botar essa câmera aqui. Eu tava aqui e a cena acontecendo aqui, tá? Aqui. Pulou, puxou a perna dele e eu assistindo, né? Ele ia abusar sexualmente dela. Não me pergunte como, quantas vezes isso acontece. O mentor falou para mim, faça intervenção. Assim, né? Aí eu sabia que quando eu falasse com o cara, eu entrei na frequência dele na mesma hora. Eu falei, opa, irmão, que é isso aí? Aí, cara, ele já estava ali meio que, sei lá, né, preparando seu processo sexual lá. Ele largou. Aí ele tava, a cama dela estava aqui,
tá? Eles estavam mais ou menos aqui no chão e eu aqui. Ele olhando para mim, assim, uma coisa branca sem cabelo, velho. Parece uma lagartixa mesmo. Estranhíssimo, parece uma cobra branca. Aí ele subiu na cama, e eu fui virando, assim, ele subiu na cama dela, passou por, eu estava quase encostado na funda da cama, passou por trás, eu virando, eu fiquei virando para ele. Veio para cá, a porta era ali. A porta do quarto, a saída do quarto era na... A cama estava aqui, tinha uma parede, né? A porta ficava na parede de cá. Então ele fez a volta e saiu pela porta, olhando para mim. E eu continuei vendo ele na minha mente. Ele desceu, ele foi devagarzinho, a lagartixa desceu a escada, foi para tinha um móvel, assim que ele desceu a escada está aqui e tinha um móvel aqui. Ele veio para trás desse móvel aqui, ficou atrás do móvel. E eu sabia onde ele estava o tempo todo. O mentor falou, aí ele falou para mim assim na mente, né, que o cara que estava comigo, né, ele não parecia normal. Ele disse, esse é um processo de assédio constante que acontece. Não tem o que ser feito. Só mostrei para você saber que a complexidade dos processos de assédio. Aí você fala, aí na hora eu entendo tudo, depois que eu volto pro corpo, que chegam as perguntas. Na hora eu entendo, ele fala, a forma como ele fala, você entende. E só que você volta pro corpo, você vê outras perguntas. Você fala, cara, por que essa menina fez? Né? Na hora você jamais faz uma pergunta dessa, não se faz, entendeu? Não importa o que ela fez, assim, é como se faz para tratar, tal, não é essa preocupação na hora. Então esse é um exemplo de processo sexual e essa pessoa, esse cara, o assédio sexual em cima dessa criatura estava acontecendo há muito tempo. E provavelmente por isso que ela estava, imagino, dormindo num quarto de cama solteiro, provavelmente solteira, porque qualquer pessoa que se aproxime, ele não permite, ele faz provavelmente a fazer com que ela entre em estado de perturbação e a relação não dá continuidade. E a sensação magnética de alguém passando por um processo de assédio é complicado. Existe um processo de beleza natural que acontece com o magnetismo da gente quando está tudo bem. Tem um exemplo, por exemplo, Francisco de Assis, com seus 20 e poucos anos, ainda 20 anos, ele ainda morava com o pai e vivia em shows e ele era considerado um dos caras mais bonitos da cidade, assim, mas não era pela beleza. Ele emitia um magnetismo, ele foi despertando a consciência dele e vencendo o processo até que, enfim, virou quem foi. A consciência dele emitia um padrão de beleza magnética, que era um negócio formidável, que fazia as pessoas querer ficar perto só por sentir aquilo. O contrário também é verdade. O processo magnético, a presença de uma pessoa que passa por questões de assédio, ela fica com porque a gente não sente, mas é um negócio que você não consegue perceber lucidamente. Mas é claro que a pessoa se afasta. Não encaixa, velho, não encaixa. Você fala, cara, não dá, velho, é um negócio que pega ali, tá? Então eles são sádicos, tá? Manuel, eles sentem prazer com o sofrimento alheio, tá? Por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda também fala que alguns obsessores podem atacar sem nenhum motivo específico. Seu único objetivo é divertir-se às custas das suas vítimas encarnadas. É uma lógica da maldade. Eles saem pelas ruas do astral batendo, saem como é que faz arrastão? Sabe arrastão? Porra, velho, eu nunca vi gente falar sobre isso. Eu vejo arrastão no astral. Sai assim, uma galera batendo em todo mundo do astral. E apanhei algumas vezes. Pelo menos umas 4, 2 eu lembro claramente. Pancada de ser jogado no rio longe, me esconder. Ele sai subindo, batendo em todo mundo. O astral tem um monte disso, é uma loucura, velho. Tá. Outra coisa, as crianças podem ser obsediadas. Segundo especialistas, estudiosos de coisas, crianças dificilmente são alvos de obsessores. Porque existem duas coisas interessantes. O corpo, ele ainda não permite com que a criatura emita todos os sinais para tanto entrar no umbral quanto ser encontrada. Elas encarnam, às vezes, na cocó, escondidas. Porém, contudo, todavia, existem casos onde o processo é tão perrenho, em que a pessoa passa por um processo obsessivo e o espírito que está conectado a ela é tão ruim, e a conexão é tão violenta que ela já é obsediada desde nova.
Mas isso não tira dela a proporção magnética. Por exemplo, a criança ela não consegue processar toda a maldade ou toda a presença. Por exemplo, o Francisco de Assis também não conseguia processar toda a bondade dele. As duas coisas estão juntas, tá? Até os 20 anos. Você sabe quando foi que o Francisco de Assis despertou? Muito interessante. Ele estava vindo de cavalos bons, ele era muito rico na região de Assis ali, né? E ele, o pai, os amigos deles, ricos também, e os amigos apareceu um anceniano, que é uma pessoa com lepra, todo mundo saiu correndo. Os amigos com nojo, sai. Foi a hora que ele já com 20 e poucos anos, a alma dele já mais forte, já o corpo já mais preparado, já começando a vencer as próprias induções a alma vencendo os instintos e tudo mais, ele sentiu uma coisa assim forte, assim, uma sensação que ele já estava começando, ele desce do cavalo, olha para aquela, vai sentindo aquilo cada vez mais forte, como se fosse uma música calma tocando dentro dele, ele pega na mão do anceniano e dá um beijo nela, e beija assim, e ali começa o despertar dele como consciência. Então você vê, após os 20 anos é que ele desperta também para parte da personalidade dele. Aqui é a explicação de que porque às vezes as crianças não podem ser encontradas, mas levando em consideração que existem situações em que ela é encontrada, e isso não tira a característica. O Francisco sempre teve a característica de positividade. Uma pessoa que não está legal, ela já carrega as características ruins, não totais, mas proporcionais a que o corpo pode fazer já em pequenidade. Ela não consegue processar, mas isso é de proposital até, né? Por que isso é feito assim? Você parar para pensar, é bem inteligente. Imagine se você pudesse sentir a energia de uma pessoa totalmente, a mãe e a quantidade de mãe que não ia conseguir cuidar do bebê, porque está nascendo um bebê que às vezes é inimigo do passado. Ela ia largar. Quantas vezes não tem abandono, inclusive, não necessariamente por esses motivos, mas por esse também, por incompatibilidade. Pega que é um negócio que ela não consegue controlar. Tem outros fatores, mas é incontrolável. Então, isso é uma forma de mascarar a energia pessoal do espírito para que a mãe consiga aceitar, ou a família consiga aceitar uma cebosa nascendo. Porque é exatamente isso. Aliás, eu não vejo, cara, eu acho a maior sacanagem do universo é a encarnação. Puta vida, velho. Você tá com. Vê se não é a sacanagem mais inteligente que você já viu. Você é inimigo do ser, velho. Inimigo. Cara, ele matou. Você não gostava, não queria ver. Sabe o que você não quer ver? O bicho nasce como o seu filho. E você ainda pega e bota pra chupar seus peitos, velho. Se isso não é de um sarcasmo inteligente, extremamente para fazer você amar, velho. É incrível. Que negócio inteligente, velho. Bem feito. Mas não deixa de ser uma sacanagem inteligente. Não adianta vocês ficarem com raiva do outro. Vocês vão ter que se amar. Se virem aí. E você vê, tem meu sangue. Veio de mim, cresceu dentro de mim. Você vai e fica. E você fala, não, vou amar. O filhotinho do Chuck ali. Vem pros peitinhos, mamãe. Pelo negócio bem feito. Rapaz, é um negócio, eu te contava. O criador fica sentado ali olhando. Os coitados ali não podem fazer nada. Manter, eu fiz tudo aqui. O criador fica olhando pra gente também. O criador fica em algum lugar lá assim, ó. Olha pra ali. Ele tá achando que é garanhão, ó. Aí o cara lá. Eu pego toda essa. Controlado pelo instinto que eu criei. Foi eu que fiz. Pra ele ficar fazendo menino o tempo todo. Quando faz menino, nasce vida, vai nascer os encostinhos que eu preciso que nasça aí, pra ele, né? Pra arrumar. Ele fica ali olhando, cara. O cara se acha a última inteligência, a última capacidade que tem. O negócio. Ele fica assim, velho, sério mesmo, bem feito, velho. Não dá, é como se você botar um cheiro de café. Me pegar, bota um negócio de café ali. Deus quando fez o café, também fez com o objetivo de deixar a gente, né? Vamos testar. Cara, ó. Existem obsessores especialistas em vícios específicos, tá? Existe, cada um tem vários tipos. Vampirismo por viciação. Espíritos que desencarnados tornaram-se apegados às sensações matérias e aprenderam, André Luiz menciona vampiros da dipsonomia, alcoolismo, como por exemplo. Cada vício tem o seu padrão. E eles sabem como induzir, por exemplo. Eles sabem como induzir, fazer você beber, ou você fumar, ou você se drogar, ou o que for.
pornografia, eles sabem como fazer para puxar energia naquele padrão de vício. Por exemplo, o vício de bebida, ele encosta na sua aura, e na hora que você sente a reação, o seu corpo emite para ele. Eles sabem disso. O vício de cigarro, quando você traga e joga para fora a sensação, que é a sensação que está vindo com a química já da reação, da transformação, né? Ele coloca a boca na boca, não necessariamente encosta totalmente, mas é quase que um beijo para puxar energia. O vício sexual é a caolha, né? Já contei a história da caolha para vocês. A caolha eu vi, velho. Eu vi esse espírito. Que espírito, cadê ela? Tá aqui. Não era pior que ela, tá até bonitinha. Era um espírito que parecia assim, só tinha metade do cabelo, tá aqui. Ela tinha a boca aberta, o olho dela não estava bom, e esse cabelo caía por cima do olho aqui, porque não está aparecendo aqui. Tá meio que escondia o olho assim. E ela ficava de boca aberta porque ela ficava esperando a hora da alegria final, né? Então, assim, você fica assim, pô, Saulo, eu acessava com tanta tranquilidade ao Brasil. Você falou isso, eu nunca mais vou esquecer. Rapaz, eu vi. Isso eu vi, velho. Rapaz. E aí ela tá bonita, não? Eu já falei a você a diferença do espírito obsessor e a questão do espírito sofredor, tá? Você se sente mal, mas você não sabe. Allan Kardec, obsessores são espíritos inferiores que procuram dominar e com intenção malévola. Espíritos sofredores apenas sentem alívio ao se aproximarem. Então, como ele está muito mal e sente que você está bem, ele se aproxima de você, ele não tem intenção de fazer mal, mas faz, tá? Ele é obsessores desses, ele não quer te fazer mal. Só que ele chega perto, você se sente mal. Ele tá nós somos magnéticos. Chega do lado, encosta e até ser ajudado. Aí tem que vir um mentor aqui, normalmente a gente não percebe, para buscar. Né? E você vê, eu estava deitado, não conseguia ajudar o espírito que estava aqui, sei lá o que ele queria, né? O cara chorando aqui na sala. É aqui. Por aqui, essa região. O obsessor simula a voz de parente falecido com sua aparência, se liga muito nisso, tá? Fora do corpo, sonhando, não acredita sonhou com não sei quem, é o cara, namorada, não sei o que, os caras passando a perna em você, na perna, entendeu? É possível ter mais de um, tá? Preciso ter uma infinidade deles, inclusive, eles fazem revezamento. Dependendo do tipo do assédio, você pode ter alguns que são bem brabos, como os magos trevosos, super inteligentes, magnetizadores, dementadores, criadores, plasmadores, profissionais. Você não consegue fugir. Cara, eu já passei por coisas, velho. É que eu não posso falar tudo, velho. Você vai falar, fala, eu não posso, velho. Eu passei por assédios, velho, que, pelo amor de Deus, velho. Os caras são muito miseráveis, velho. É um negócio. É um tipo de assédio. Uns assédios para te tirar até a dignidade, assim, tá? Né? Porque você passa por uns troços que. Sei lá, uma vez eu estava. Vou contar uma coisa suave. Às vezes eu estava inconsciente, dormindo. Consciente, né? Você estava, acho que em Recife. Aí eu despertei assim, meio que despertei no corpo, assim, fui abrindo os olhos, assim, catalepsia projetiva, né? Paralisia do sono. Quando eu vejo, eu não entendi o que estava acontecendo assim. Eu estava com minhas mãos, isso no corpo, assim, tá? Amarradas, minhas pernas amarradas, assim, como se estivessem abertas, assim, amarradas. E uns caras, assim, na frente, assim, velho, amarrados, assim. Bagunçando, além daquilo, e tentando fazer o não despertar, causando um processo energético, magnético, de deixar você dentro de uma onda de energia sexual, aprisionamento, e você desperta, que você tenta se recompor, que você traz de volta, que você levanta, exatamente, a posição que a mulher fica quando ela vai fazer um exame no ginecologista, exatamente. E aí você, cara, que isso, velho? Aí você fica pensativo. Aí você levanta. Eu não consegui sair do corpo aquele dia, tá? Voltei pro corpo, saí da sensação, levantei e falei. E eu, lúcido, eu acordei, velho, naquela sensação. Acordei com aquilo acontecendo. Então, vê, isso era para eu não sair do corpo. Era tipo. E o que acontecia? Se o caso eu despertasse, eu ficasse preso no processo, tá? Então, o que eu tô falando? Eu tô mostrando para vocês que isso é uma ideia.
Então, são coisas que você vai dormir, e os caras dormem, já falei você, que o espírito dorme de conchinha com você, ele encosta em você, tá ali do lado, então você tá dormindo assim, fica ali lambendo seu ouvido, aí você tá tentando, o mentor tá ali, então você tem que fazer uma prece antes, tá tentando movimentar, mudar de frequência, o espírito continua ali, você faz a prece, o espírito não sai não, pai velho. O que acontece é que você entra na frequência melhor, os mentores conseguem se aproximar de você, falam no seu ouvido, aí você sai do corpo, sério, você se afasta do corpo, o espírito fica no seu corpo sem perceber que você saiu às vezes. Por que os mentores não conseguem tirar? Não é que é questão de conseguir. Ele está na frequência dele lá. Entenda, ele não é questão de tirar. Não tem como tirar ele do buraco onde ele está num buraco. A frequência, tem questão dimensional, questão de frequência, lá embaixo mesmo, uma coisa terra. Ele vai tirar da onde? Vai levar para onde? O mentor não consegue nem direito chegar naquela frequência. Por isso que é você que tem que elevar o seu pensar, a sua sensação, para sair da... Você vai... Lembra de Jesus Cristo, é um exemplo incrível. Ele estava sendo crucificado com uma coroa de espinho na cabeça. Sofreu um machucado pesado ali na região do abdômen. Mesmo assim, ele estava... O que acontece? O corpo dele estava no umbral, sofrendo horrores. Mas a mente dele estava assim, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele estava em alta conexão, sofrendo todo padrão de imoralidade possível. Isso a gente não sabe exatamente o que mais foi feito. A igreja jamais passaria sobre outros tipos de coisas que os caras fazem com maldade ali naquela época. Era preso na cruz, né? Estava ali exposto como bandido, não era, mas estava, para qualquer atrocidade. Então, assim, por isso que tem que saber que o assédio, ele não deixa de acontecer. Os mentores, muitas vezes, não é que eles vão tirar o assediador, eles vão aproveitar a sua frequência mais alta, e você ficando na frequência mais alta, aquilo para de te perturbar.